Nesta comunicação inadiável, senador Cacildo Maldaner, cara senadora Vanessa, senador Eduardo Amorim, colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, também o pronunciamento do senador Suplicy sobre essa figura que a gente, o mundo respeita e se curva, a Martin Luther King, e até se discute da frase que ele não ia incluir, I have a dream, mas o senador Suplicy nos comove a todos quando trata de todos os temas, mas nesses em particular nos emocionamos todos, senador Suplicy. Eu venho aqui trazer, senador Cacildo Maldaner e Vossa Excelência, aqui habitualmente, como tantos outros senadores, e eu lhe acompanho também nesta nossa luta permanente de pedir e encarecer e propor que haja um ambiente favorável ao crescimento econômico. Esse crescimento econômico só será favorável na medida em que as regras da economia, a legislação, seja ela tributária, fiscal, a legislação de um modo geral para programas de financiamento, programas e fundos de financiamento sejam claros para o empreendedor. Então, não adianta se querer uma boa ideia, ir para a China ou para a Europa ou para onde há recurso financeiro para convidar o investidor para vir aqui participar dos grandes programas da logística brasileira, que é hoje deficiente, se nós não oferecemos a contrapartida que deseja esse investidor da segurança jurídica, da previsibilidade e da segurança de que as regras do jogo no meio do caminho não vão ser alteradas. Então, é nesse sentido que nós aqui, reiteradamente, Vossa Excelência, falamos no plano agrícola, plano safra, não adianta lançar um plano bom se as regras não forem anunciadas. Isso vale para o Amazonas da senadora Vanessa, como vale para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para o Sergipe, do senador Eduardo Amorim. Nós participamos, eu queria cumprimentar o senador Lindbergh Farias, é o nosso presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e mais outros senadores que participaram de um encontro hoje, numa reunião almoço com a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, quando foi apresentada a agenda do setor financeiro. Olha, o setor financeiro, junto ao mercado de capitais, os fundos de pensão, as empresas de capital aberto, as entidades que representam os investidores minoritários, as empresas que representam as instituições que representam os investidores externos, e, como eu disse, de capital aberto, a própria CVM, que é uma agência reguladora do mercado de capitais. Foi muito bom ver uma sintonia muito fina entre as apreensões desse segmento da economia, que é fundamental, tanto quanto a área de câmbio, mas a área financeira e mercado de capitais. É ali nesse mercado que se captam os recursos para os investimentos em setores estratégicos, como, por exemplo, da logística, ferrovias, nossas rodovias, o setor aeroportuário. Toda essa modernização dependerá de regras claras, seguras, previsibilidade e segurança jurídica. E, claro, retorno ao investimento. Então, a PPP, a famosa parceria público-privada, ela só terá sucesso na medida que houver essa segurança. Então, nesse almoço que foi liderado pelo nosso senador Lindbergh Farias, com senadores muito competentes, muito experientes na questão, como o ex-presidente Delcídio Amaral, Armando Monteiro, o Romero Jucá, senador Sérgio Souza, o senador Pedro Tax, o senador Armando Monteiro, que já referi, e o nosso grande mestre Francisco Dornelles. Nessa reunião, nós vimos que os pontos de dúvida são os mesmos. Necessidade de reforma tributária, que é um tema complexo e que só vai ser resolvido não no seu conjunto, mas parte a parte que nós vamos chegar a uma solução. E Vossa Excelência, como eu, também se preocupa, que a briga que tivemos aqui com o ICMS, e nós precisamos desatar esse nó, porque ele emperra a questão tributária, a carga tributária, o custo Brasil emperra muito. Então, eu queria cumprimentar exatamente as lideranças da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, na figura da Sandra Guerra, do IBGC,
por ter liderado esse movimento, desse grupo de interagentes que são representados pela Abrasca, pela BMF Bovespa, pela Ambima, pela Abrap, pelo IBRE, pelo CNF, pela IBGC, pela ABV, CAP, pela AMEC, APMEC e pelo IBMEC. Então, essas entidades todas mostraram as apreensões que têm e confirmamos ali que os pontos de vista são comuns. E entendemos que, numa democracia, o diálogo é o melhor caminho, o entendimento com todos os segmentos que tem, não só no governo, mas também aqui no Congresso Nacional, para que a gente chegue a bom termo e crie-se esse ambiente favorável.